Uma boa noite na paz de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma celebração dominical. Antes da gente abrir a palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar algo com a Igreja de Jesus, muito importante nessa noite, e pedir, ao final aqui do que eu vou falar e apresentar, pedir que a Igreja esteja comigo, me apoiando, esteja conosco, reconhecendo aquilo que nós estamos pensando e elaborando como igreja. E antes também da gente entrar aqui, eu quero só dar um reforço aqui do que o Alexandre disse, a respeito da quarta-feira. Nós estamos realmente, de imediato, quando saiu o decreto do governo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, para nós o maior decreto é o bom senso, nem tanto o governo do Estado, do Camilo. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, sensibilidade das coisas. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos avaliar essa semana se no próximo domingo nós teremos culto presencial. Agora, antes de vir para cá, fiquei sabendo que nós estamos numa situação muito complicada de UTI na cidade de Sobral, como também a nível de Estado. Então, a gente precisa ter bom senso. Quer queira, quer não, nós estamos aqui afastados uns dos outros, de uma certa forma. É um lugar aberto, bem arejado, todo mundo de máscara, álcool em gel, mas nós estamos aglomerando gente. Então, essa é a realidade que nós temos que encarar. Não é porque passamos pela Covid, eu e minha esposa, que nós estamos mais atentos. É por conta do estrangulamento mesmo na saúde, de tudo que nós estamos acompanhando, de tudo que nós estamos vendo, tá certo? Então, nós estamos avaliando. Quarta-feira não temos, até porque não podemos ter presencial. Domingo que vem, no decorrer da semana, nós vamos estar avaliando e nós informaremos a igreja sobre a nossa celebração, se será ou não presencial. Meus irmãos, enfrentamos a Covid, eu, esposa e filhas, e o negócio enroscou para o meu lado. Na verdade, a esposa, graças a Deus, passou bem, as filhas também, quase não tiveram sintomas, mas comigo a Covid quis judiar um pouco mais. E eu até falei, acho que quarta-feira, e tenho falado sempre quando tenho oportunidade para alguém, Deus sabe tratar comigo as coisas. Eu percebo que o Senhor ele dá uma apertada no parafuso para me alertar sobre algumas coisas, alinhar a minha caminhada. É através de doença, através da dor, do sofrimento, principalmente o padecer a enfermidade. E esses dias de Covid, acamado, doente, eu refleti muito, eu orei muito, eu realmente fiz uma grande reflexão da minha caminhada, não só como líder espiritual da comunidade, mas também como marido, como pai, como líder da minha casa. Estou fazendo alguns ajustes que eu preciso fazer na minha vida, e também com a Igreja de Jesus. Pensei muito sobre a Igreja de Jesus. E uma das coisas que passou pela minha cabeça, talvez não passou na cabeça de um ou de outro aqui, mas foi a possibilidade do Senhor ter me levado. Realmente, eu fiquei, quando eu saí, eu disse, meu Deus, se o Senhor tivesse me levado, olha, não confusão, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, mas olha quanta coisa eu preciso e precisava e preciso deixar organizado como minha responsabilidade. E, dentre elas, a questão da Igreja de Jesus. Eu juntei tanto o staff como também um grupo de irmãos e fiz essa pergunta. Meus irmãos, se Deus tivesse me levado, como seria a Ibava? Como seria conduzido? E aí veio toda a discussão, toda a conversa, toda a reflexão. E aí, diante disso, eu tomei a decisão de organizar algumas coisas como igreja. Uma delas é o que eu estou chamando de conselho de líderes. Esse conselho são formado por 4 casais, 5 casais comigo e a Meire, homens que nós estamos olhando para o caráter, a competência e o compromisso que tem com essa igreja. E nós tínhamos, no passado, um grupo chamado de diaconia, mas ele foi, aos poucos, se esfacelando por conta de muitos viajando, indo embora.
nós agora estamos chamando de Conselho de Líderes. E a função primordial desse conselho é discutir e deliberar, juntamente com o pastor, decisões importantes sobre as mais diversas questões da igreja. Isso é muito importante, ter esse grupo de pessoas para a gente decidir juntos os rumos e decisões sérias e importantes que nós temos como igreja. Auxiliar a liderança pastoral em vários aspectos, como pastoreio, supervisão, decisões, ensino e etc. Então, esses homens estarão comigo, com a gente, né, conduzindo a Igreja de Jesus, tanto no pastoreio como na supervisão, as decisões, como eu falei no primeiro ponto, o ensino e etc. Atuar no desenvolvimento das ações estratégicas e doutrinárias da Igreja de Jesus, como visão, missão, valores, disciplina, doutrina e etc. E o quarto ponto, para mim, é o mais importante, foi de onde surgiu tudo isso, é em caso de qualquer ocorrido com o pastor, que seja por disciplina, que seja por morte, esse conselho de líderes tomará as decisões e conduzirá juntamente, diante da igreja, juntamente com a igreja e diante dela, para a escolha de uma nova liderança pastoral. Nós precisamos ter esse grupo de homens e mulheres de Deus que, qualquer ocorrido comigo, com a liderança pastoral, eles vão tomar a frente e conduzir a Igreja de Jesus e tomar as decisões juntamente com a igreja. Então, dito isso, né, esse Conselho de Líderes ele vai estar aberto, né, para receber indicação de novos integrantes, baseado nessas qualificações de caráter, competência e compromisso, e indicado e escolhido pelo próprio conselho, onde será avaliado por todos, né? Então, dito isso, eu quero chamar aqui os casais que nós convidamos a participar e já responderam prontamente, positivamente, à participação desse conselho de líderes. Eu quero chamá-los aqui comigo aqui. Eu quero chamar Aristeu e Rosa, por favor, venham para aqui né, com a gente. Jofre e Raquel, por favor. Quero chamar Alexandre Xavier, e Janaína não está aqui, porque está em São Paulo, né, mas está com a gente. E quero chamar Alexandre Chastinet e Cíntia, para estar aqui com a gente. Então, Meire, por favor, também venha cá, meu amor. Então, esses 5 casais comigo e com a Meire, estão formando esse conselho de líderes. E eu preciso que a Igreja de Jesus, você que é membro dessa comunidade, vocês o reconheçam diante de Deus, diante da comunidade, a liderança, a responsabilidade e a formação desse conselho. Amém? Eu queria que você manifestasse, você que é membro, né, dessa comunidade, levantasse uma das suas mãos dizendo: eu concordo, eu aceito, é isso mesmo, pastor, amém, amém, amém. Unanimidade, amém. Vocês podem aplaudir. Amém. Amém. O que é que você está falando aí, gente? Venha mais para cá. Xavier é o homem o homem da live, né? Eu quero só ler para vocês, deixar com vocês Hebreus 13, versículo 7, que diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o bom resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Amém? Então, são homens e mulheres, não significa que são 100%, né? Está tudo resolvido, nada aqui, nós estamos numa caminhada, né? Mas são pessoas que têm esse coração inclinado para viver uma vida de caráter cristão, de competência e de compromisso com essa comunidade. Então, por isso, estão sendo escolhidos, né, para compor esse conselho fiscal, conselho de líderes,
para conduzir juntamente com o pastor e todos esses itens que eu coloquei aqui, juntamente com a Igreja de Jesus. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé, estender uma das mãos em direção a nós, né, aqui, e nós vamos orar por isso, tá bom? Aliás, eu vou pedir para o Jofre orar. Você ora, Jofre, por favor? Senhor, nós nos colocamos aqui diante do Senhor para, primeiramente, agradecer o sacrifício que o Teu Filho Jesus fez por nós na cruz do Calvário, demonstrando daquela maneira Teu amor incondicional por todos nós, Senhor. Muito obrigado. E também queremos agradecer o privilégio que o Senhor nos dá de podermos contribuir com a expansão do Teu reino. É uma responsabilidade, sabemos disso, mas também aceitamos isso com muita alegria, com muito prazer, entendendo que quando respondemos positivamente ao Teu chamado, nós somos abençoados. Mais do que abençoar, nós somos também abençoados, principalmente. Então, Deus, que o Senhor capacite cada um de nós aqui, nos dê discernimento, sabedoria, para percebermos, ó Deus, o Teu mover, o Teu agir. Não precisamos fazer outra coisa a não ser ter essa atenção de perceber onde é que o Senhor está indo, e corrermos atrás de Ti, seguirmos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo e fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos conforme as orientações da Tua palavra. Abençoe o pastor Márcio, dê a ele muita sabedoria, cuida desse conselho também, nos dê sabedoria, e cuide da Tua igreja, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre cada membro aqui, que possamos ser realmente como nós temos cantado aqui hoje à noite, uma família, que sejamos aqui unidos e que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer em todos nós a Tua presença, porque só através do amor é que os discípulos poderão ser realmente identificados como discípulos de Jesus. Não pela doutrina que professamos, não pela denominação qual fazemos parte, mas pelo amor que pode ser visto entre nós. Que isso seja uma realidade na minha vida, na vida da Tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Valeu. Deus abençoe. Vamos nós, né? Pronto. Queria convidar você a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. E dizer para a igreja que, além desse conselho, vem outras coisas aí que a gente vai abrindo aos poucos para a igreja de Jesus, tá bom? Que nós estamos decidindo. 1 Samuel, capítulo 23, versos de 15 a 18. Versículos de 15 a 18. Amém? Vocês encontraram aí? 1 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 15 ao verso 18, o texto diz assim: Quando Davi, 1 Samuel 23, verso 15, quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. O camarada sai lá do palácio, lá do seu conforto, e o texto fala que ele foi ajudar a Davi encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, versículo 17. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Versículo 16. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza,
e o ajudou a encontrar forças em Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela certeza do Senhor estar aqui conosco. Eu quero, Deus, te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que, como nós vimos aqui nesse vídeo, que a Tua igreja seja uma igreja realmente relevante, viva, que a igreja de Jesus, que eu sempre penso, Senhor, que é uma instituição essencial em meio a essa pandemia. Não significa que o culto nesse momento, as celebrações, os cultos, sejam essenciais, mas a igreja no mundo, porque a igreja vai além disso, vai além desse ajuntamento, desse grande ajuntamento. A igreja ela é viva, orgânica, ela está acontecendo nesse momento em todos os cantos, a despeito do culto, da celebração. Igreja é igreja, o mundo não consegue viver sem a igreja. E por isso, ó Deus, nós louvamos esse corpo, essa família. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor agora nos direcione, nos conduza nessa palavra, que a gente possa realmente, como diz aqui o título, combater o bom combate da vida, combater os gigantes das nossas almas, Senhor, com a família da fé, com a igreja de Jesus. Muito obrigado a Deus pela Tua igreja, pelo Teu povo, por tantos irmãos e irmãs, por tantos pais, mães, tios, primos que nós temos aqui. Essa é a família de Deus. Nós agradecemos por isso, por esse privilégio de fazer parte desse corpo. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione através da Sua palavra. É o meu pedido, minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quantas vezes, ao longo da vida, os problemas que temos de enfrentar se assemelham a gigantes? Gente, parece coisa de doido, né? São gigantes mesmo, são tão enormes que a luta, o combate parece ser desleal. Quem já os encarou, e eu já encarei, né? Quem já os encarou, sabe o tamanho do estrago que eles são capazes de fazer. Talvez muitos aqui já encararam. Gigantes como a depressão, a ansiedade, o medo, a doença, o orgulho, a impaciência, a cobiça, a inveja. Tudo isso são gigantes nas nossas vidas. A vaidade, os vícios, a procrastinação. Tem gente que sofre com procrastinação, acaba com a vida dele, é uma doença, isso é um gigante na vida da gente. A gente não consegue fazer as coisas, se deixa sempre para depois, para depois, para depois, a ira, a amargura, solidão, as culpas do passado que a gente não foi lá atrás, zerou, sabe? Então, tudo é gigantes na vida da gente, o sofrimento e muito mais, muito mais. Esses gigantes, gente, não são para amadores. E a pergunta é como derrotá-los? Como combater esses gigantes que cercam e confrontam nossa alma, que drenam as nossas forças e roubam nossa alegria? Meus irmãos, eu acredito que duas coisas são essenciais nesse combate: a fé e a família da fé. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a fé no nosso Deus Todo-Poderoso e a família da fé, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo. A fé é a nossa arma de combate. É diferente, gente, está comprovado. A medicina hoje se rendeu à espiritualidade e à fé. Comprovado. Recentemente eu li um estudo dos médicos chegaram à conclusão que aqueles que têm fé, que estão padecendo de enfermidades, que estão em leitos de hospitais, passando por tratamentos, mas têm fé, acredita no Deus Todo-Poderoso, esses parece que a imunidade vai lá para cima, né? E a perspectiva de cura, de restauração é muito maior. A fé é a nossa arma de combate, a família da fé é o nosso exército aliado no combate. Meus irmãos, sem a fé e a família da fé, ninguém sairá vitorioso. Porque sem a arma e sem o exército, eu acredito que é quase impossível da gente ganhar uma guerra. Domingo passado, olhando para o exemplo de Abraão, nós aprendemos aqui que todos os nossos gigantes nascem da incredulidade do coração.
todos os problemas emocionais ou psicológicos, né? Todos os pecados que brotam do coração, esse negócio eles vão se agigantando na nossa vida, na nossa alma, como frutos da incredulidade humana. É falta de fé na bondade de Deus. É falta de fé nas promessas de Deus de que sempre, e toda e qualquer circunstância, Ele fará o melhor para os seus filhos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E aí, sempre que nós baixamos a guarda, a incredulidade ela sufoca e estrangula a fé, dando à luz os gigantes que dominam e vão destruindo, vão minando as forças da nossa alma. Por isso que no final da vida, o apóstolo Paulo ele pôde olhar para trás e dizer, 2 Timóteo capítulo 4, está próximo o tempo da minha partida. Aí ele diz, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. O apóstolo Paulo, durante toda a sua vida, ele combateu o combate das almas e da vida com fé. E aí, meus irmãos, que bom será se no final de tudo todos nós pudéssemos dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, a minha corrida, o meu ministério, e eu guardei a minha fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, além da arma da fé nas promessas de Deus, Paulo e todos os outros homens e mulheres de fé combateu os combates da alma com a ajuda de outros irmãos, com a ajuda de outros irmãos, com a ajuda da família da fé. Quando você olha a história do apóstolo Paulo, você vê que ele nunca se achou capaz de combater a vida sozinho. Você não vai perceber o quanto o apóstolo Paulo ele se arrodeou de amigos, de irmãos, de pessoas para fortalecê-lo. Ele sempre esteve cercado de um batalhão de homens e mulheres de fé, como Barnabé, Silas, Timóteo, como Lucas, João Marcos, Priscila e Áquila, Aristarco, Epáfras e tantos outros. Nós estudamos aqui alguns domingos atrás, Romanos capítulo 16, né? O apóstolo Paulo saudando uma porção de irmãos que foram importantes na sua caminhada, que foram muito importantes na sua vida cristã, na vida de fé. Há um texto escrito pelo próprio Paulo que revela o quanto o apóstolo sempre contou com a família da fé para combater os seus combates da alma. 2 Coríntios capítulo 7, versos 5 a 7, ele diz, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Preste atenção o que Paulo diz aqui, quando ele chega, olha as tribulações que esse camarada estava passando. Ele diz que eu estava enfrentando conflitos externos, uma pressão externa de pessoas, uma pressão externa do império, e ele diz temores internos. Quantos de nós já passamos por isso, né? Os conflitos externos e temores internos. Esses dias, conversando com uma amada irmã aqui da igreja, ela disse, pastor, ela disse para mim, pastor, para onde eu olho, estou tendo problema. Eu olho para a família, é problema. Eu olho para o trabalho, é problema. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Olha aí o apóstolo Paulo, passando por conflitos externos e temores internos, mas ele foi consolado com a presença de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Maravilhosa passagem, né? Paulo nunca combateu sozinho. O apóstolo Paulo ele sabia que os combates da alma exigem a fé nas promessas de Deus e a família da fé, encorajando-nos a continuar com os olhos fixos e o coração cheio de fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Amém? A família da fé faz isso conosco. Meus irmãos, com isso em mente, eu quero voltar agora para o texto que nós lemos no início. Quero voltar a nossa atenção para esse texto de 2 Samuel, aliás, de 1 Samuel, capítulo 23, versos 15 e 18, que eu quero ler novamente.
e tirar aqui algumas aplicações para nós entendermos o que é essa família da fé. O texto fala que quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Você imagine só ser perseguido pelo rei de uma nação. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você, você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. Os dois fizeram ali um acordo perante o Senhor, e Jonatas foi para casa e Davi ficou em Oreza. 4 observações eu tiro desse texto que eu desejo fazer, né, nessa noite, a partir desse encontro entre Jonatas e Davi. E o meu objetivo nessa noite, meus irmãos, é encorajar a igreja de Jesus. Encorajar você, meu irmão e minha irmã, a lutar os combates da alma com fé nas promessas de Deus em Cristo. Não sozinho, não sozinha, mas com o auxílio da família da fé, dos irmãos, das irmãs, pois é assim que deve ser. Amém? Primeira observação que eu encontro no texto é que todos nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos da família da fé. Se você é um crente em Cristo Jesus, entende o que é a igreja, você precisa da família da fé. Meus irmãos, nós vimos que nem Paulo, como eu mencionei aqui há pouco, o grande apóstolo que era, conseguiu vencer sozinho os seus combates da alma. O apóstolo Paulo sempre contou com a família da fé, com o exército de Deus. Jesus também, em certo momento da sua caminhada, do seu ministério, dos 3 anos de ministério, que ele exerceu aqui na terra, Jesus ele buscou se fortalecer com o auxílio dos da família da fé. Mateus capítulo 26. Na antessala de ir para a cruz, de ser morto na cruz, Jesus vai ao Getsêmani com 3 pessoas que ele convida a estar com ele ali. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Fica aqui, sabe? E eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, aqui Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, imagina só, você vai ali para um lugar e começa a se entristecer e angustiar-se. Essa palavra angustiar, gente, é um negócio tão pesado na vida de uma pessoa. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo, orem aqui comigo. Sabe, orem, intercedam aí por mim. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Seja feita a tua vontade. Amém? Essa atitude de Jesus, meus irmãos, revela que no coração de Jesus havia fé nas promessas de Deus, fé que no dia da nossa angústia, no dia do nosso sofrimento, da nossa aflição, como eu enfrentei, nós podemos clamá-lo, ele nos ouvirá e livrará e nós o glorificaremos. Jesus entendia isso. Mas também essa atitude de Jesus revela que nos combates da alma, nesse momento de angústia, de aflição, de luta, de dificuldade, nós precisamos dos da família da fé. Mais uma vez o verso 38. Jesus diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Ore aí por mim. Meus irmãos, todos nós precisamos da família da fé. Paulo precisou, Jesus precisou, Davi precisou. Enganam-se e até pecam por orgulho, por autossuficiência, aqueles que pensam que são capazes de seguir sozinhos na vida cristã, de lutar sozinho as lutas, as dificuldades da vida, essa vida difícil que nós enfrentamos todos os dias, sabe, sozinhos com Deus, perdendo a oportunidade de crescer sozinhos com Deus sem a família da fé. Não há como. O caso de Davi, aquele mesmo que tinha derrotado Golias, em certo momento da vida ficou de tal modo amedrontado, face às ameaças de Saul, que viu evaporar todas as suas forças para enfrentar o problema.
Meus irmãos, Jonatas foi quem o ajudou a encontrar forças em Deus, conforme o texto que nós lemos. Todos nós precisamos da família da fé, mais uma vez. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, a uma comunidade de crentes que estava... Essa comunidade aqui, quando o escritor aos Hebreus escreve, estava totalmente desencorajados, totalmente desmotivados pelos problemas que estavam enfrentando, gigantescos que estavam enfrentando. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, ele diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse tipo de reunião, como diz aqui como diz o escritor aos Hebreus, reunião como igreja, ele diz reunião como igreja. Meus irmãos, vai muito além do culto coletivo dominical ou quarta-feira que você vai. Vai muito além disso. Não tem nada a ver com simplesmente você vir aqui, me perdoe se você faz isso, mas eu tenho que ser honesto e verdadeiro com você, para você entender o que é a igreja, família da fé, corpo de Cristo, sabe? Igreja de Jesus, esse negócio que começou com ele, na pessoa dele. Não tem nada a ver com simplesmente vir semanalmente a um culto aqui da igreja, sentar ali atrás, no fundo, no cantinho, e assim que acabar o culto, você pega e vai embora. Sai correndo. Não era disso que o autor aos Hebreus está nos ensinando, estava falando. Esse tipo de reunião como igreja, gente, é do tipo da pessoa, é o tipo de que a pessoa vem para cá, sabe para quê? Vem para cá para se encher. Vem para cá. A pessoa se enche de Deus no culto através da palavra, através da oração, através do louvor, através da adoração, da consagração, da intercessão que nós fazemos aqui como igreja, do testemunho, da comunhão, sim. Sabe, ele vem para viver isso, desejar isso, querer viver isso. Quando eu venho aqui, eu não tenho um outro foco senão isso. E depois que ele vive isso, deseja isso, expressa isso nesse ajuntamento, nesse lugar, ele se reúne para derramar de Deus na vida do outro, cumprindo os imperativos da mutualidade, os mandamentos recebidos do Novo Testamento, os uns aos outros, que nós temos no Novo Testamento, no contexto dos relacionamentos no pequeno grupo. É isso, meu irmão. Preste atenção, a instrução, eu vou esmiuçar um pouquinho para você entender como vai além disso daqui, esse reunir-se como igreja. A instrução de Hebreus 10 requer algumas coisas. Ele fala de considere uns aos outros, ele fala de intimidade. Igreja é preciso ter intimidade. É por isso que eu estava esses dias explicando, né, mais uma vez, quando eu cheguei para pastorear essa comunidade, a primeira coisa que eu disse para o grupo de pessoas que estava aqui, eu disse, gente, eu não vou pastorear essa igreja se não começar com a estrutura de pequenos grupos. Quem estava aqui se lembra do que eu disse. Pequenos grupos, para mim, é inegociável, porque eu sei que isso vai além do ajuntamento, do culto, da celebração. Considere uns aos outros, intimidade. Ele fala, não deixe de se reunir como costume de alguns, regularidade. Regularidade. E ele fala para incentivar ao amor e às boas obras, e aí eu vou lá para 1 Samuel capítulo 23, porque aí eu complemento aqui esse incentivar o amor e as boas obras. 1 Samuel capítulo 20, Jonatas dizendo para Davi, né, encontrar força em Deus também, intencionalidade. Nós nos reunimos como igreja para isso. E o escritor aos Hebreus fala também de sabemos que se aproxima o dia, ou seja, expectativa. Meus irmãos, todos nós precisamos da família da fé. Pois sem esse tipo de reunião como igreja, como diz o escritor aos Hebreus, nós nos enfraquecemos em Deus e passamos a correr sérios riscos na nossa caminhada cristã. Por isso, nós não vamos ficar sozinhos. Para nos mantermos crendo nas promessas de Deus,
vencendo os combates da alma, da vida, das lutas que nós enfrentamos, todos nós precisamos da família da fé, da comunhão da Igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a primeira observação que eu faço olhando para esse texto. Nós precisamos da família da fé. Nós precisamos da Igreja de Jesus. A segunda observação é que a família da fé ela é intencional, tem uma intencionalidade. De volta à experiência de Davi, aprendemos que a família da fé, para ser eficaz em seus propósitos, ela precisa ser intencional. 1 Samuel 23, novamente o texto, quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Presta atenção que Jonatas aqui nos ensina o tipo de crente em Jesus que nós precisamos ser. Ele nos ensina o tipo de igreja que nós precisamos edificar, construir e cultivar se quisermos ser uma igreja, uma família da fé, o corpo de Cristo que realmente ajuda uns aos outros nos combates da alma. Jonatas, ele soube, aperta aí, ele soube que o amigo estava em apuros, sem forças em Deus. Jonatas, ele agiu no sentido de ajudar o amigo, ele levantou-se e foi falar com ele. Jonatas, ele saiu de sua zona de conforto para ajudar o amigo, ele saiu do palácio e foi para o deserto, saiu do conforto da sua casa, do seu palácio e foi para o deserto se encontrar com um amigo. Meus irmãos, a família da fé deve ser intencional, ela deve ser eficaz em seus propósitos e todos nós devemos ter disposição para enxergar a situação do outro com empatia, com sensibilidade, entendendo que ele é meu irmão em Cristo, que o mesmo Espírito que habita nele habita em mim, que nós estamos inseridos nessa mesma coisa chamada igreja. E para isso nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e do nosso umbigo e pensar no outro. Nós devemos ter disposição, como Jonatas teve, devemos ter disposição para ajudar o outro. E aí, nesse sentido, nós precisamos nos levantar e ir, e agir. E não apenas ficar no desejo ou na conversa, mas ir e agir. Como também devemos ter disposição para pagar o preço de ajudar o outro. No caso de Jonatas aqui, ele foi para o deserto. Meu irmão, busque ser assim, como igreja, a igreja de Jesus. Busque ser assim para os outros nesses tempos de combates que as nossas almas estão enfrentando, travando. Pense numa guerra nós estamos travando. Nós precisamos mais do que nunca, nesse momento terrível nós estamos vivendo de pandemia, de uns aos outros. A família da fé deve ter disposição, propósito e intencionalidade. Amém? Essa é a segunda observação que eu encontro aqui. A terceira observação é que a família da fé, meus irmãos, nós apontamos, nós indicamos uns aos outros, sabe para quem? Para Deus. Esse deve ser o alvo, sabe? Preste atenção que Jonatas, ele não deixou o conforto do palácio e foi para o deserto de Zife, em Oreza, para fortalecer a autoconfiança, a autoimagem, a autoestima de Davi. Jonatas, ele foi para fortalecer a confiança de Davi em Deus. O texto fala, coloque aí, o texto fala que o ajudou a encontrar forças em Deus. Jonatas não foi para lá para dizer, ei, cara, você é grandão, você é bonito. Ei, pai, tu é inteligente. Nada disso. É aqui que é interessante, que eu tenho esse discernimento, aqui é onde reside toda a diferença entre a comunhão da família da fé e a comunhão dos grupos de apoio que existe aí mundo afora. Por melhores que todos eles possam ser, nenhum deles jamais será capaz de ajudar como a família da fé que vive para apontar e indicar uns aos outros para Deus, Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas.
psicólogo, psiquiatra, grupos de apoio não fazem o que a Igreja de Jesus faz, apontar para Deus. Quando nossa alma, meus irmãos, está aflita no meio dos combates, das aflições da vida, nós não precisamos ser lembrados da força que temos, nem das qualidades que possuímos, nem das vitórias que um dia tivemos. Nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos ser lembrados de Deus, do Deus que é forte, cheio de todas as qualidades e é todo-poderoso. Amém? Era disso que eu estava precisando. Eu não estava precisando de ninguém me elogiar de nada, não. Ei, cara, fica firme aí, pastor, porque olha o Deus que nós servimos. Ei, pastor, não esquece não o que Deus já fez na tua vida. Para com isso. Não adiantava Jonatas elogiar Davi. Ele não teria força em si mesmo, fraco como estava, limitado, medroso, inadequado como se encontrava. Não adiantava Jonatas lembrar de Davi da vitória sobre Golias. Porque passado é passado, meu irmão. Passado é passado, e as vitórias do passado não é nenhuma garantia para um presente e um futuro vitorioso. É por isso que todos nós temos que clamar e depender de Deus. Jonatas precisava lembrar Davi do Deus que o havia ungido. O apóstolo Paulo sabia disso quando ele disse em 2 Timóteo capítulo 1. Ele diz, olha, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Amém? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu vou ser decapitado, mas eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, nos combates da alma, faz toda a diferença saber em quem temos crido. Por isso que a família da fé, ela deve apontar, indicar para Deus. E aí, meus irmãos, em nome de Jesus, você que participa de um pequeno grupo, está lá no grupo de WhatsApp, eu queria te incentivar, sabe, no lugar de mandar a galhofada, as brincadeiras, é legal. Esse dia uma turma de homens aqui me botaram num grupo lá que é só resenha o nome do grupo. É só resenha mesmo, né? Eu gosto, porque a gente dá as risadas. Mas isso não é prioridade na minha vida, não deve ser prioridade na sua vida. Na prioridade na sua vida, sabe o que era? É você pedir para teus irmãos orar uns pelos outros. Guardar uns aos outros em oração, ter uma palavra que edifica, um salmo que edifica. Sabe, meu irmão, eu estou passando por isso, né? Ora aí por mim. Você liga para o irmão e ora por ele. Nós precisamos é disso, sabe? Apontar para Deus. A família da fé aponta e indica uns para os outros. E essa é a terceira observação. A quarta observação e última é que a família da fé conhece e maneja bem a palavra de Deus. Nós devemos aprender a fazer isso. Vimos que Jonatas, ele tirou os olhos de Davi dos seus temores e tribulações e os apontou para Deus. Jonatas, ele fortalece Davi em Deus. Esse camarada aqui, incrível. Mas como é que ele fez isso? É porque Jonatas, ele trouxe à memória de Davi a palavra de Deus. Novamente o verso 17. Não tenha medo, Davi, disse ele. Ei, cara, preste atenção nas promessas que Deus tem para ti aí. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, eu lhe serei o segundo em comando, até meu pai sabe disso. Meu pai já está convicto que vai acontecer isso. Ei, Davi, não tenha medo, não. Você sabe por que você não deve ter medo? Porque você será rei de Israel, é uma promessa. Ei, Davi, lembre-se de que você me contou um dia nas nossas conversas como o profeta Samuel entrou na casa do teu pai, Jessé, na frente dos teus irmãos e ungiu o rei. Como está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Ei, cara, não esquece, não. Ei, Davi, Deus é por você. Ninguém será contra você, nem Saul, meu pai, com todo o seu exército. Veja, meus irmãos, que Jonatas só errou numa coisa aqui nesses versos. Numa única coisa, naquilo que ele não usou as promessas de Deus que estão na sua palavra. E você sabe onde foi que Jonatas errou? Nós sabemos que Davi foi realmente ungido rei, tornou-se rei de Israel, conforme Deus havia prometido, mas Jonatas não foi o segundo em comando como ele afirmou. Você sabe por quê? Porque Deus não havia feito essa promessa.
A promessa era: Davi será rei, ponto final. Meus irmãos, para realmente ajudarmos uns aos outros, nos combates da alma, nós devemos conhecer e comunicar bem a palavra de Deus uns aos outros, não as nossas impressões, não o nosso achismo. Doa a quem doer, palavra de Deus. Palavra de Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Presta atenção no que eu vou lhe dizer agora. Abre teu ouvidinho aí. Só a palavra de Deus bem interpretada, amorosamente aplicada e espiritualmente comunicada será capaz de fortalecer em Deus um coração fraco, trazendo à memória todas as promessas que Deus tem para nós. Amém? Em outras palavras, a família da fé, se quiser e deve querer, você deve querer, meu irmão, porque é prerrogativa sua como crente em Cristo Jesus. Você deve querer realmente ajudar uns aos outros nos combates da vida, as lutas da vida, as lutas da alma, os gigantes da alma. Você precisará aprender em amor, identificar a incredulidade, a fragilidade no coração do outro, pegar a palavra de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo e compartilhar com graça e verdade o conteúdo divino. Amém, meus irmãos? É isso que nós precisamos fazer. São essas coisas que eu espero, eu fico clamando lá em casa. Deus, que chega quinta-feira e começa as reuniões de pequenos grupos, e eu fico, Deus, que os pequenos grupos vivam isso, que eles experimentem isso, sabe? Eu quero que isso aconteça, é o que eu sonho que aconteça nos pequenos grupos da Ibava. Essa palavra que é colocada no meio, com o poder do Espírito Santo, é capaz de transformar vidas, corações, pessoas, casamentos restaurados, vidas transformadas. Nos pequenos grupos acontece algo maravilhoso que eu acho. É porque, sabe, esse facilitar desse processo de ensino-aprendizagem. Quando você vem para cá, uma celebração como essa, né, um grande ajuntamento como esse que nós estamos vivendo aqui, nesse momento, nessa hora, a palavra de Deus ela é generalizada. A que eu estou pregando aqui ela é generalizada para todos. Ela aqui é lançada de uma forma profética para te desafiar a viver uma vida cristã, sabe, mais bonita, mais séria na presença de Deus, mas ela é generalizada. Talvez um ou outro coração não faz efeito nenhum. Em algum outro vai fazer diferença, sim. Mas quando você vai no pequeno grupo, nas pequenas reuniões, sabe o que acontece? Ela é particularizada. Quando você reúne poucas pessoas, meus irmãos, como num pequeno grupo, e coloca a palavra de Deus em suas mãos, ali você vai gerando um ambiente e a ocasião ideal para que todos contribuam com seus conhecimentos, testemunhos e compartilhem suas dúvidas de tal maneira que a palavra de Deus possa aplicar-se à situação específica de cada pessoa. É bacana demais. É incrível o que acontece num pequeno grupo. Agora, a palavra de Deus, líderes de pequenos grupos, resgata a palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que traz mudança na vida, no coração das pessoas. É a palavra com o Espírito Santo é capaz de convencer uma transformação. Por favor, tragam a palavra de volta. Tragam a palavra de volta. Deixa de muito converseiro. Deixa de muita semana. Sabe? Vamos trazer a palavra de volta. Amém? Então, somente assim é que nós vamos combater o bom combate de viver pela fé e seremos realmente uma família de fé relevante e importante uns para os outros. A família da fé conhece e maneja muito bem a palavra de Deus. Então, essa é a quarta observação e última. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que todos nós enfrentamos gigantes na alma e na vida. Ninguém está imune. Hoje à tarde nós estávamos semana toda orando pela vozinha do meu genro, que é casado com a minha filha que mora em Paris, na França. E tivemos em janeiro com eles, lá em Natal. Maravilhoso, nós tivemos com a velhinha, né, superou a Covid, eu acho que tem quase 90 anos, né, Meire? Quase 90 anos, tivemos com ela, conversei com uma crente, uma mulher de oração, crente em Jesus, daquelas fervorosa.
Ela é meia talibã. E aí meu genro e minha filha foram embora, no mesmo dia que nós viemos embora para Sobral, lá de Natal, eles pegaram avião, foram embora para Paris. Quando foi essa semana, a velhinha ficou sem querer comer, e aí descobriram um câncer no intestino. Sexta-feira passada foi feita a cirurgia, e quando foi hoje à tarde ela faleceu, ela veio a óbito. O menino, quando soube, ele é tão desesperado por ela, é tão bonita a relação dele com a avó, porque foi quem criou. Nós sabemos toda a história, nós conversamos com ela. Ele é tão desesperado que ele não quis contar pipoca. Pegou a Mariana, minha filha, e vieram embora e estão aqui. Aí, quando foi hoje à tarde, a velhinha faleceu. E aí eu estava vindo conversando com minha família, né, no carro, e disse para muitos irmãos desses dias: ei, você quer o que desse mundo? Você quer o que dessa vida? Se não sofrimento, luta, aflição, se não dificuldade. Meus irmãos, nós, mais cedo ou mais tarde, eu, você, todos nós vamos enfrentar gigantes na nossa vida, aflições, luta, dificuldade, morte, luto, falência, sofrimento. Isso é a vida. Nós ficamos esperando coisa diferente, não tem. Ei, esqueça isso. Você sabe onde é que você vai encontrar isso? Só na glória, onde não vai ter mais choro, nem sofrimento, nem lágrima, nem angústia. Amém, meus irmãos? Ei, você é crente em Jesus, você não lê Bíblia, não? Todos nós vamos enfrentar gigantes na alma e na vida. Seremos vitoriosos? Como é que a gente consegue enfrentar isso? Se combatermos com fé, auxiliados pela família da fé. E o tipo de ajuda que eu penso, né, que nós precisamos ser uns para com os outros, é do tipo de história que eu li, que eu acho fantástica, gente. É o livro Memórias de Samuel Pierce. Samuel Pierce foi um dos pastores do pequeno grupo de pastores que fundou a Sociedade Missionária Batista em 1792 na Inglaterra. Eram 3 pastores, pastor Samuel Pierce, pastor Andrew Fuller e o pastor William Carey. Esses irmãos, gente, eles se amavam de tal forma, amavam profundamente um ao outro, e eles se reuniam intencional e regularmente para fortalecer a fé um do outro em Deus. E eles se reuniam mesmo quando algum deles estavam distante. Quando William Carey partiu da Inglaterra para ser missionário na Índia, Samuel Pierce e os demais ficaram mais de um ano aguardando com grande expectativa uma carta do amado irmão e colega. Quando finalmente a carta chegou. E presta atenção que Pierce escreveu a Carey. Ele disse: o relato que você nos deu nos inspirou com um novo vigor e muito fortaleceu nossas mãos no Senhor. Nós lemos, nós choramos, nós louvamos, nós oramos. E aí ele disse: meu Deus, quem senão o cristão para sentir tais prazeres enquanto está conectado com amizades feitas em nosso querido Senhor Jesus Cristo? Isso é maravilhoso, eu acho lindo isso daqui. Eu vou ler novamente. Nos inspirou com novo vigor e muito fortaleceu nossas mãos no Senhor. Lemos, choramos, louvamos e oramos. Meu Deus, quem senão um cristão para sentir tais prazeres enquanto está conectado com amizades feitas em nosso querido Senhor Jesus Cristo? Amém, meus irmãos? Ei, meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Hoje à tarde eu terminei de almoçar, estava orando por ele, nosso amado irmão querido Nelson Massambani, internou-se por Covid. E quando foi hoje à tarde, recebeu alta. Pensa num glória a Deus que eu dei. Estava orando para o meu irmão querido. Ei, é um irmão, eu tenho um interesse por ele, ele tem por mim. O amor que eu tenho por ele, ele tem por mim, que você deve ter uns pelos outros. Uns pelos outros. Nós precisamos ter isso. Nesses dias doentes de Covid, recebemos, eu e família, muitas manifestações de carinho, de amor.
e atenção dos irmãos da Igreja de Jesus. Muitas delas realmente me inspirou com novo vigor e muito fortaleceu as minhas mãos no Senhor. Amém? Amizades e relacionamentos alicerçados em nosso querido Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje tanto tem se falado, eu tenho acompanhado aí nas igrejas e no meio dos pastores, como é que será a igreja pós-pandemia Covid-19. Eu não sei como será. Como ela será, eu não sei, só Deus sabe. Agora, como ela deve ser, é tudo isso que nós estudamos aqui nessa noite e muito mais. Amém? Minha oração é que você forme amizades espirituais, amizades feitas em Jesus Cristo. Amizades que te encorajem em Deus, aponte para Deus, te encha da palavra de Deus para seguir com fé, esperança e amor nas promessas de Deus. Por isso, olha aqui, encontre amigos espirituais que te fortaleçam em Deus, apontando para Jesus. Esse deve ser o teu maior interesse, o meu interesse com relação às amizades. Gente que nos leva para o Senhor. Mais uma vez, nesses dias doente, acamado, combalido pela Covid, quantos irmãos daqui de fora orando, preocupados. Gente, isso é maravilhoso, é gratificante. Amigos espirituais que nos fortaleçam em Deus, apontando para Jesus. Outra coisa, não deixe de congregar. Culto, pequeno grupo, ministério. Como é o costume de alguns. Você está na periferia da igreja, né? Você acha que isso é cristianismo? Deixa eu dizer uma coisa para você, não é. Não existe cristianismo ermitão, cara isolado. Ah, não, é só eu e Deus. Não existe esse tipo de coisa. A história comprova. Não existe esse tipo de coisa, não é bíblico. Outra coisa, faça de Jesus seu primeiro e principal amigo, mas que você não ignore os irmãos da família da fé. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir mais uma vez com Hebreus capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos uns dos outros. Que Deus abençoe. Eu quero te desafiar, você que não faz parte de um pequeno grupo, ao final vá ali, dê teu nome, casais, mulheres, minha mulher está formando uns pequenos grupos de mulheres, jovens, adolescentes, participe de um pequeno grupo. Ah, pastor, não está tendo reunião, não pode ser que não tenhamos reunião nos próximos dias de pequeno grupo, por conta da pandemia. Nem como igreja, nós não sabemos, é tudo muito incerto, mas você vai estar lá, você manifestou, você mostrou sua intenção de participar, quer participar, não fique de fora. Participe, para que você tenha um grupo de pessoas, de homens, mulheres de Deus, para te ajudar a combater a vida, os combates da alma, as aflições, as angústias que nós enfrentamos. Amém? Vamos orar, curva a cabeça aí. Senhor,